Olá, queridos, amados do Senhor Jesus Cristo, queridos irmãos de Nova Aliança, do grupo Mensagem do Pastor e do Púlpito, e agora também, queridos irmãos do canal de YouTube que me acompanham, por esse canal diariamente. Quero desejar a todos vocês uma excelente quinta-feira, um dia abençoadíssimo, pleno, um dia em que o Senhor esteja em cada coração, trazendo paz, trazendo alegria, trazendo conforto. Amém, queridos? Amados, uma das coisas que eu tenho de fato aprendido é que somente o Senhor pode nos levar a fazer coisas que depois a gente mesmo fica se perguntando: como é que eu fiz isso? Hã? Eu gostaria de, nesta manhã, refletir um pouquinho sobre esse tema de Deus trabalhar através de nós, né? Olha, eu sempre aprendo com as oportunidades que Deus me tem dado, e eu percebo que o Senhor ele escolhe as pessoas, às vezes até mesmo quem a gente nem imagina para fazer o seu trabalho, e eles as ajuda a fazer, mas não só ajuda, mas também leva a fazer da forma correta. Eu estava meditando nesse assunto e eu lembrei, por exemplo, do caso de Moisés, né? Moisés é uma figura bíblica que foi criada lá por Faraó, pela filha de Faraó, mas teve uma série de complicações na sua vida, teve que fugir depois que matou um egípcio, passou por uma experiência diferente da vida que ele tinha tido até aquele momento, né? E Deus o escolheu, mesmo assim, né? Mas naquele momento que Deus escolheu a Moisés, ele se queixou para o Senhor que não era bom orador. Mas Deus o escolheu e o capacitou e deu a ele recursos, né, para fazer aquele trabalho. Sabe, às vezes a gente sente medo de certas coisas ou se sente incapaz, mas quando nós confiamos em Deus e colocamos nas mãos deles a nossa vida, podemos ter certeza que ele nos capacitará, né? Eu lembrei também de Pedro. Pedro foi um discípulo de Jesus muito controverso, né? Muito nervoso, ele era um zelote, né? Era muito sanguíneo, as pessoas o conheciam pelo seu temperamento, ele entrava sempre em discussões, e ele negou até Jesus, né? Um pouquinho antes de ser crucificado, mas apesar disso, né, Jesus ainda usou Pedro para alcançar milhares de pessoas, né? Depois dele ter recebido o Espírito Santo. Então, irmãos, nós podemos ter certeza que a essa altura, tanto Pedro quanto Moisés sentiram e perceberam que foi só o poder do Senhor que os capacitou, né, a fazer a obra que eles fizeram. Eu creio, eu creio que Deus não é seletivo, né, em usar apenas pessoas com talento, com vasta experiência, ou até aquelas que são proeminentes. Eu acho que ele prefere até mesmo alguém inexpressivo, né, para fazer a sua obra grande, maravilhosa através dessa pessoa, porque para que todos saibam que a obra é dele e o poder é dele, né? Então, com esse pensamento, eu posso concluir que uma das qualidades mais importantes para o Senhor não é o talento, não é o conhecimento cultural, a aparência, o status social, mas é a disponibilidade que nós entregamos para Ele. Não só a disponibilidade, mas também a consciência, né, a dependência, saber que nós somos dependentes dele. Eu li um artigo sobre esse tema, de estar à disposição e na dependência de Deus, que eu achei muito interessante. O autor ele usava a figura de um lampião, né, e de uma torneira para explicar o conceito de ser um canal para o Senhor, né, de ser alguém disposto para o Senhor. Né? Ele dizia que antigamente as casas tinham lampiões, né, de querosene, e esses lampiões tinham aquele bojo de vidro, e o lugar onde se colocava querosene normalmente também era de vidro para que se pudesse ver o pavio e o nível de querosene, né, e saber quando era necessário reabastecê-lo. E aquele lampião iluminava melhor, né, quando estava cheio de querosene. Porque quando o nível de querosene estava muito baixo, né, o pavio ficava fora do querosene e, em vez de ficar ensopado nele, né, o pavio queimava mais rápido e o lampião, ao invés de iluminar, começava a soltar fumaça, né? E o autor dizia que às vezes nós somos como um lampião, né, cujo querosene está no nível mais baixo.
E nós nos esforçamos demais, trabalhamos demais, nos desgastamos demais para fazer as coisas que temos que fazer, enfim, tudo que a vida nos apresenta, né? E isso não dura muito, porque nós precisamos ficar imersos em Jesus, como o pavio no querosene, né? Seria como a necessidade daquele pavio de estar imerso no querosene para iluminar melhor, também nós precisamos estar imersos em Jesus para viver melhor, né? Porque se tentarmos fazer as coisas por conta própria, nós vamos ser como aquele pavio, vamos queimar e apagar, né? Interessante essa história. E o autor também ele usa a figura da torneira, né? Ele diz que a torneira, ele explicou que a torneira não tem água em si mesmo, né? Nem cria a pressão para dar água, para sair água dela. Ela é apenas um duto pelo qual a água passa, né? Olha, eu pensei comigo, hoje em dia, a maioria das pessoas sabe que muitas coisas se apresentam na nossa vida como um desafio, né? E assim como o lampião, como a torneira, nós devemos nos igualar em figura, né, para sabermos que a nossa capacidade, né, não vem de nós. Né? A nossa capacidade de iluminar, a nossa capacidade de dar água não vem de nós. Né? Jesus uma vez disse para a mulher samaritana: se você beber da água que eu te der, né, do seu interior jorrarão fontes de água viva. Né? Então, nós precisamos receber de Deus para poder dar. Uma outra forma, né, de considerar este princípio é pensando em Deus como qualquer que seja o meio que você use, por exemplo, para ouvir uma música. Né? E eu fiz uma comparação também, né, similar à do lampião e da torneira. Nós somos como fones de ouvido e alto-falantes, né, que na verdade desempenhamos um papel muito importante para levar a música, o som até o ouvinte. Né? Mas nós devemos lembrar que, apesar dos alto-falantes e fones de ouvido desempenhar esse papel importante, sem a fonte de música, eles são inúteis. Né? Então acontece o mesmo quando nós queremos transmitir o amor de Deus, a mensagem de Deus, sem a fonte que é o Espírito Santo. Na verdade, Jesus disse que sem ele nada poderíamos fazer, está lá em João 15, né? Às vezes é fácil esquecer isso, porque o Senhor nos deu capacidade, nos deu condições de raciocínio, de imaginação, né? De fazer muita coisa, de forma que pode ser muito fácil nós acharmos que nós somos maravilhosos, poderosos, autossuficientes, e esquecermos que nós precisamos estar mergulhados no Espírito Santo, no Senhor, para fazer as obras que Ele nos tem dado. Eu gosto de ver a minha vida dessa forma. Né? Eu posso achar que sei o que eu quero para a minha vida e às vezes eu sei até como alcançar isso. Mas eu aprendi, né, por experiência, uma grande parte, né, pelos meus erros, que se eu não recorrer ao Senhor em busca de ajuda, de orientação, de sabedoria, eu estarei fadado ao fracasso. Né? Então, se nós seguirmos sincronizados com o Senhor, Ele pode esquematizar situações muito além do nosso poder. Né? Ele pode gerar em nós condições que vão nos parecer até coincidências, mas que são de suma importância. Ou ele pode nos colocar no lugar certo, na hora certa, para realizar algo de fato grande. Né? Olha, meu irmão, minha irmã, qual é a mensagem que eu quero te passar nesta manhã de quinta-feira? É que nós devemos reservar um tempo para incluir Deus no planejamento do nosso dia, né? E vermos que as coisas vão funcionar muito melhor. E vamos poder exercer a função que nós estamos indicados, né, para as coisas que temos que fazer de forma mais tranquila, menos estressante também. Você só tem que ser o pavio, ou a torneira, ou o alto-falante, e deixar que Deus planeje todas as estratégias, né, e o guie através das diferentes jogadas do seu plano de ação. Né? Então, no barco da nossa vida, nós vamos chegar à conclusão de que em circunstâncias de mar agitado,
Somente aquele, né, que tem o poder de acalmar o mar, de ordenar que o vento cesse, pode comandar o barco, né? Que não é outro senão Jesus Cristo, não há outro. Não podemos acrescentar um covo da nossa estatura, né? E nem tampouco tirar. Mas nós podemos nos dispor a confiar e descansar no Senhor e tudo vai ficar bem. Amém? Então eu deixo essa mensagem para o teu coração nesta manhã de quinta-feira. Confie no Senhor, aprenda a escutá-lo, né? Aprenda a receber as orientações do Espírito, tenha essa sensibilidade de estar mergulhado, né, no Espírito Santo, porque sempre nós vamos conseguir uma efetividade, uma excelência maior nas nossas realizações. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te renove, que Deus te capacite, que Deus dê a você uma excelente quinta-feira. Nós estamos aí nos aproximando do final de semana, né? Que você esteja vigoroso, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Fica com Deus. Até amanhã, queridos. Em nome de Jesus.